Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 9, meu povo, tem como tema o Evangelho no Adventismo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todos os conceitos que nós temos apresentado aqui, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 9 tem como tema o Evangelho no Adventismo. Uma coisa que nós temos conversado bastante nesse trimestre é sobre o primórdio da igreja, o início da igreja. E como nós bem sabemos, tudo que começa, existem coisas boas e coisas ruins que ocorrem por esse início. Assim como você, quando começou a andar de bicicleta, você não começou a pedalar e começou já a andar 20, 30, 40 km. Você começou a pedalar, escorregou, caiu. Eu tenho uma cicatriz na perna aqui. Da minha primeira vez que pedalei, a minha perna entrou na coroa da bicicleta. Eu tenho a cicatriz até hoje na minha perna da primeira vez que eu pedalei. Então, tudo que é bom, nós temos algumas dificuldades, porque todo conhecimento é uma escada, são tijolinhos sendo colocados e nós vamos crescendo em conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a igreja começou lá no seu primórdio, em 1863, e até um pouco antes, com os pioneiros pregando sobre a mensagem, o que era o foco? Qual que era a ênfase das pregações? A pregação era a segunda vinda de Cristo, a mensagem do santuário em conexão com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, também o sábado e a lei de Deus. Então, todas as vezes que um pregador adventista ia até uma cidade, ele chamava os outros pastores e começavam a debater sobre essas coisas. Só que chegou a ficar tão apegado a isso que começou a ir para um outro senso, um senso meio legalista, um senso meio de cansaço. Ellen White até fala que eles tinham pregado a lei até ficarmos secos como as colinas de Gilboa. Ela fala assim que essa pregação foi tão intensa, martelando tanto nisso, que de uma certa forma começou a perder a essência do que devia. E aí, o que acontece? Na conferência mundial, na reunião mundial, que foi realizada lá em 1888, nós tivemos dois jovens pastores, o nome de Alonzo T. Jones e Elliot J. Wagner. E eles falaram o seguinte: gente, eu acho que a gente está indo por um caminho equivocado. Vamos falar sobre Cristo. Vamos ser cristocêntrico. E aqui foi uma grande confusão naquela época. Uma grande confusão. Por quê? Foram duas pessoas que foram levantadas por Deus para mostrar para a igreja que ela estava indo por um caminho meio errado na pregação do Evangelho, que elas precisavam focar em Cristo Jesus. E começou a ficar numa situação bem complicada, tanto que Ellen White escreve, ela fica incomodada, ela fica assim preocupada com essa situação, ela escreve uma carta mandando para as pessoas, falando: gente, apoiem essa ideia. Tanto que Uriah Smith recebe essa carta de Ellen White, ela falando: gente, ele está certo. E para reforçar esta ideia de que a pregação deveria ser cristocêntrica, nós temos alguns escritos de Ellen White que vieram depois de 1888. Vejam eles. Foi Caminho a Cristo, em 1892. Nós também tivemos o maior discurso de Cristo, em 1896. O Desejado de Todas as Nações, em 1898. E as Parábolas de Jesus, em 1900. Ou seja, realmente o foco deveria ser a mensagem de Deus. Realmente o foco deveria ser Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós pregamos as outras coisas. E nós não pregamos as outras coisas sem Cristo. Então perceba que a igreja ela começou a perceber que ela estava indo para o lado errado. Cristo levanta dois jovens para apontar: gente, essa é a mensagem. É aqui que nós devemos ficar. Por causa de sermos cristocêntricos, nós pregamos as verdades bíblicas. E as verdades bíblicas existem por causa de Cristo. Se nós tirarmos Cristo da equação,
nada do que é pregado é válido. Então aqui já fica uma coisa para você pensar na sua semana. Quando você fala aquilo que você crê, a sua fala ela é cristocêntrica ou não? Quando você fala que você é cristão, você fala que é cristão apontando Cristo ou não? A igreja entendeu que era necessário apontar Cristo Jesus. Ellen White foi inspirada por Deus a apontar Cristo Jesus. E eu e você somos convidados a apontarmos Cristo Jesus. Como Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, Cristo em vocês a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança. E tanto que o nosso texto de estudo é realmente Colossenses capítulo 1, do verso 24 ao verso 29. Essa semana nós vamos entender melhor como nossa vida pode ser cristocêntrica, tanto nas nossas ações como na nossa pregação, para que nós possamos realmente mostrar o Cristo que tem o poder de transformar todas as coisas e que um dia irá voltar para nos buscar, porque nós passaremos a eternidade ao lado dele, porque ele escolheu vir à terra e morrer por nós. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra e o Senhor. Meu Pai, iremos estudar essa semana sobre colocarmos o Senhor como centro da nossa vida. Pedimos que o Senhor já comece a trabalhar no nosso coração para que possamos perceber aonde nós não temos colocado o Senhor como centro, para que possamos colocar no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir. Também, meu Pai, perdoe cada um de nós que tem pecado, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e desta forma ele recomenda para mais pessoas, ou seja, mais pessoas conhecem as verdades bíblicas. Da mesma forma que você pode auxiliar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!